Os anos 80 foram o auge do subgênero slasher, onde vários filmes foram lançados seguindo a fama de Sexta-feira 13 e Halloween. Sabendo disso, hoje trago alguns filmes slashers dos anos 80 que, ao meu ver, são subestimados. Alguns aqui não recebem a atenção que merecem e são realmente bons. Então vamos lá. Começando por um do começo da década de 80, temos Night Call, de 1981. O filme acompanha um assassino que está decapitando mulheres por Boston enquanto a polícia investiga os horrendos crimes. Em plataformas como o Letterboxd, Night Call tem até uma boa média de avaliações, mas a crítica ainda não ajudou nisso, o que eu acho injusto. Esse é um slasher simples, mas muito interessante e tem boas cenas de morte e personagens. Além disso, o final também tem um plot twist imprevisível que pode pegar o espectador desprevenido, colocando um falso suspeito como assassino, como os filmes giallo fazem. Dito isso, Night Call é um slasher de qualidade, tem uma boa direção e história. O que também agrega valor a esse filme é o fato dele ter sido lançado em 1981, onde vários outros slashers estavam surfando na fama de Sexta-feira 13 e Halloween. Continuando ainda no começo da década de 80, temos Alone in the Dark, de 1982. A trama segue um grupo de psicopatas que durante um blackout na cidade, persegue um médico que eles acreditam ter matado o antigo doutor que cuidava deles. Esse é outro filme muito interessante que é diferente de como um filme slasher normalmente é. Primeiro que não há muito mistério sobre quem são os assassinos e eles são personagens interessantes, cada um possui suas personalidades e o fato de serem 4 assassinos também é um bom diferencial para esse filme. Os protagonistas são bons na medida certa e outros personagens não tão importantes não chegam a serem ruins. O filme não mostra muito sobre o passado de alguns assassinos, mas isso não necessariamente é um ponto ruim, já que preserva mais o mistério. Até a conclusão de Alone in the Dark é diferente do que um slasher normalmente teria. Em conclusão, é um filme bem diferente e muito bom que vale a pena para os amantes desse subgênero. Blood Rage, ou Pesadelo em Shadow Woods, é um slasher filmado no começo dos anos 80, porém só lançado em 1987. Ele acompanha os gêmeos Terry e Todd, e na infância, Terry comete um assassinato e culpa seu irmão, que é enviado injustamente para um hospital psiquiátrico, enquanto o verdadeiro assassino continua solto. No dia de ação de graças, Todd escapa para provar sua inocência e Terry volta a cometer assassinatos para culpar seu irmão novamente. Esse é um dos meus slashers favoritos e um dos mais subestimados também. Ele tem uma história muito boa que também tem um ótimo desenvolvimento, um bom gore nas cenas de morte e essa dinâmica do gêmeo do bem e o gêmeo do mal se torna bem interessante, é algo que não vemos com frequência no subgênero. Não vou negar que o filme tem alguns pequenos pontos que não gosto muito, mas de resto é um ótimo slasher muito sangrento. Pretendo até reassistir futuramente. No penúltimo filme temos um slasher natalino lançado em 1980. Christmas Evil, ou Natal Diabólico, nos apresenta Rui, um homem obcecado pelo Natal que pouco a pouco vai enlouquecendo, até que no traje de Papai Noel e no Natal, ele sai cometendo alguns assassinatos. Esse não é o slasher mais sangrento, mas ele é subestimado por ser um dos mais profundos. Digo isso porque toda a história do Rui é realmente um fator que faz esse filme ser profundo, pois o protagonista é claramente um homem perturbado e isso só vai ficando evidente ao longo do filme. Quando você percebe isso, Christmas Evil vai de um slasher para quase um filme dramático, dependendo da perspectiva. Antes de realmente assistir no final do ano passado, eu achava que seria uma trecheira, e em partes é, mas essa pegada mais profunda do Rui e sua loucura pelo Natal faz esse filme ser muito bom em minha opinião. De certa forma, Natal Sangrento de 1984 pegou um pouco da inspiração desse aqui, mas ao menos para mim, Christmas Evil continua sendo um slasher interessante, apesar de não ser nem um pouco reconhecido nos dias atuais. Para finalizar, temos outro dos meus slashers favoritos, Sleepaway Camp 2.
Lançado em 1988, a sequência do filme de 81 nos mostra a infame Angela Baker, que depois de sair de uma clínica psiquiátrica e mudar de sexo, muda de nome e vira conselheira de um acampamento, onde de acordo com seu senso de justiça distorcido, começa a assassinar os campistas que para ela são delinquentes. Cara, esse é outro filme que pretendo reassistir e para mim ele é melhor que o Sleeping Beauty de 1983. Ele tem personagens melhores, a melhor versão da Angela e várias cenas de morte que variam das mais até menos violentas. No total, o filme tem 19 mortes e nenhuma chega a ser ruim. Outro fator muito legal é o senso de justiça distorcido da Angela e isso faz essa personagem ser caricata e interessante. O primeiro Sleeping Beauty era considerado uma cópia de Sexta-feira 13 por muitos, mas esse cria uma identidade própria e consegue ser bem melhor. É bem subestimado por não ter a mesma fama do primeiro e ser até mais original. Confesso que eu tinha uma queda pela atriz que faz a Angela nesse, e ela entrega muito atuando a infame assassina dessa franquia. Bom pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado e até um próximo dia.